Imagine que amanhã todas as pessoas ao seu redor simplesmente comecem a dizer que o céu é verde. No primeiro dia, você acharia um absurdo. No segundo dia, você acharia isso minimamente estranho. Depois de diversos meses ouvindo isso, você teria coragem ainda de discordar? Existe uma força invisível que influencia a grande maioria das nossas escolhas. Desde as roupas que usamos, podemos perceber, se prestarmos muito mais atenção, que a grande maioria das pessoas se vestem de maneiras semelhantes. Quando um tipo de roupa está em alta, podemos perceber que todo mundo está se vestindo daquela mesma maneira. Então essa força invisível acaba influenciando muito nas nossas escolhas, tanto na maneira de se vestir. Nos livros que lemos, podemos perceber que muitas vezes parece que todo mundo está lendo exatamente o mesmo livro. A grande maioria das pessoas tem opiniões muito similares. A grande maioria das nossas escolhas são, na verdade, influenciadas por essa força invisível sem que percebamos isso. E por quê? Porque gostaríamos de pensar que somos 100% independentes. Mas será que somos mesmo? O ser humano sempre viveu em grupos. Durante milhões de anos, ser aceito em um grupo significava sobreviver. Porque antigamente, se o ser humano ele vivesse isoladamente, fora de uma tribo, fora de um grupo, ele poderia morrer de frio, de fome e acabar sendo morto. Ter parte de um grupo para o ser humano significava a sobrevivência dele. Então o ser humano foi criado para andar em grupo. Podemos perceber isto hoje em dia. A grande maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, depressão e similares, elas vivem isoladamente, não vivem em grupos, não vivem em contato com outras pessoas, e isso faz com que elas acabem adoecendo com muito mais facilidade, simplesmente porque não está tendo contato com grupos. Então, o isolamento ele acaba resultando em doenças, em diversos tipos de problemas, e na antiguidade significava a morte. O cérebro ainda carrega esse instinto primitivo de fazer parte de um grupo, mesmo que a gente não perceba isso, isso acaba acontecendo no nosso subconsciente. Por isso que nós temos tendência a nos aproximar de pessoas que tenham mais similaridades conosco. Então nós buscamos a nos moldar de acordo com o grupo em que estamos inseridos. A maneira de como aquele grupo age, as opiniões daquele grupo acabam moldando a nossa própria opinião para nos sentirmos inseridos naquele grupo de pessoas. E isso acontece inconscientemente. Quando você for perceber, você já está concordando com a opinião daquele grupo, mesmo que você ainda nem tenha parado para refletir com você mesmo. Será que eu defendo essa opinião mesmo? Será que é assim? Será que eu já parei para ver o outro lado? Ou estou apenas dando opinião para o que o meu grupo está falando? Estou apenas dando atenção para o que esse grupo está falando? Será que eu já tentei ver o outro lado da moeda? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não. Nós nos moldamos de acordo com aquele grupo que estamos inseridos. E isso acontece na surdina, no nosso inconsciente. Quando a gente for perceber, já somos mais iguais com as pessoas daquele grupo do que pensávamos. Às vezes, mesmo que no fundo sentimos que estamos errados em alguma coisa. Nietzsche, ele observou este comportamento de uma forma implacável. Para ele, muitas pessoas vivem sem examinar os próprios valores. Os valores e a opinião do indivíduo, para Nietzsche, eram moldados de acordo com a sua família, de acordo com os valores da família em que ele fora criado, em que o indivíduo fora criado, da cultura que o indivíduo está inserido, da sociedade que o indivíduo está inserido. Então, de acordo com o ciclo que cada indivíduo está inserido, ele vai absorvendo certos tipos de valores, certos tipos de opiniões, sem parar para refletir conscientemente se aqueles valores, se aquelas opiniões fazem realmente sentido para ele. Não, ele simplesmente se molda de acordo com o ambiente que ele está inserido dentro. Então Nietzsche, ele usava a imagem do rebanho para descrever essa característica humana. Isso não significava que a grande maioria das pessoas estão erradas, e sim significa que existe um risco de aceitarmos ideias só porque elas são
populares, porque todo mundo está falando isso, todo mundo está usando isso, todo mundo está tendo esta opinião, então o nosso cérebro inconscientemente começa a achar que esta opinião, que esses valores é o correto, porque para o cérebro ele pensa, todo mundo está agindo, falando, usando, agindo desta maneira, então isso deve ser o certo a se pensar, a se agir, a usar. Então eu preciso fazer isto para me moldar de acordo com esse grupo e me sentir inserido nessa sociedade por questão de sobrevivência. Então, conscientemente, nós não percebemos que isto está acontecendo, porque isso é um mecanismo de defesa do nosso subconsciente, mas acontece sem que nós sabemos. E Nietzsche ele observou isso, de aceitarmos coisas populares como verdade, sem fazer uma reflexão profunda sobre esta verdade. Então reflita com você mesmo, quantas escolhas, quantas opiniões você realmente escolheu e quantas você herdou. Pense nas redes sociais, quando uma opinião viraliza, parece que a grande maioria das pessoas começa a ter exatamente aquela mesma opinião. E isto vai viralizando e faz com que essa opinião se torne popular e uma massa gigantesca de pessoas acaba agindo como se essa opinião fosse real só porque ela se tornou popular, simplesmente por este medo de discordar com o que a grande massa está pensando. Então, primeiramente, uma pessoa começa a ter esta opinião, depois centenas de pessoas começam a ter essa mesma opinião, depois milhares de pessoas começam a ter exatamente esta mesma opinião porque ela se tornou popular. E em pouco tempo parece que discordar vira algo proibido. Vemos muito isso em opiniões políticas. Todos nós temos amigos de diferentes opiniões políticas e parece que muitas vezes se você discorda da opinião de um deles, você está 100% errado porque a opinião deles é 100% a certa. Ou você mesmo muitas vezes faz isso. A sua opinião, você acredita que ela seja 100% a certa e quem discordar está errado, quem discordar é proibido. Mas quem te disse isso? Quem te disse que a sua opinião realmente está certa? Então, nós vemos muito isso em discussões políticas sobre quem discordar de um lado está automaticamente errado do ponto de vista do outro lado, porque cada um acha que está 100% certo, mas quantidade nunca foi sinônimo de verdade. Se todo mundo agora no mundo começasse a dizer que 2 mais 2 é 5, isso se tornaria verdade mesmo que a grande maioria das pessoas, que todo mundo no mundo, na verdade, como eu disse, começasse a acreditar? Não, porque nós continuaríamos contando 1, 2, 3, 4 e pararia aí. Não, se a gente chegasse que 2 mais 2 é igual a 5, a gente ia sentir que tem alguma coisa errada, a gente ia sentir que tem alguma coisa faltando, porque quando a gente fosse falar os números, a gente ia ver que tem um número faltando. Então, mesmo que o que eu estou querendo dizer é que, mesmo que todo mundo concorde que 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 nunca vai ser 5. Então, quantidade não é sinônimo de verdade. Nietzsche não defendia para você discordar de tudo simplesmente para parecer diferente. Ele dizia para você analisar as suas questões, analisar as suas crenças de maneira mais profunda, você parar com você mesmo e pensar: essa ideia que eu tenho, isto partiu realmente de mim ou isto foi algo que eu absorvi de acordo com os grupos que eu estou sendo inserido? Ele dizia justamente para você fazer isso, para você analisar as suas crenças de maneira mais profunda e consciente. Ter a coragem de mudar de ideia quando todas as evidências apontam para outro lado. Porque, como eu gosto de dizer, se você com 30 anos pensa exatamente como você pensava quando você tinha 20, você viveu 10 anos em vão. Pensar de verdade dói, porque isso significa colocar tudo que acreditamos em xeque. Exige muitas vezes admitir que estamos errados. Exige abandonar crenças, exige enfrentar críticas e exige caminhar muitas vezes sozinho. Então por isso que pensar se tornou algo muito difícil, porque as pessoas não querem ter esta coragem de discordar do que a massa está concordando, do que a massa está fazendo, para não se sentir diferente. Por isso que a maioria das pessoas não faz essa reflexão profunda sobre suas próprias crenças. Se você tivesse nascido em outro país, em outra cultura, com outros pais, com outras pessoas ao seu redor,
Você realmente acreditaria que você teria as mesmas opiniões que você tem agora? Quantas das suas convicções atuais ainda seriam exatamente as mesmas? Talvez a liberdade não seja fazer tudo o que queremos, mas descobrir quais ideias realmente são nossas. É explorar e ter as nossas próprias ideias de maneira mais profunda e consciente. O maior perigo do rebanho não é seguir alguém, é esquecer que você pode seguir a si mesmo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para você ajudar o canal a crescer. Deixe o like no vídeo, porque o seu like e a sua inscrição ajudam muito, pois o canal está começando agora e precisa muito da sua ajuda. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.